Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando. Hoje estamos recebendo a psicóloga Isabela, seja bem-vinda, que vai falar um pouquinho com a gente sobre trauma. Conta pra gente um pouquinho a sua trajetória. Você se formou e já foi para essa área do trauma ou no decorrer que você se interessou por isso? Na verdade, não. Na verdade, eu tô na área do trauma desde 2019. Eu comecei... na verdade, a minha primeira especialização foi na área de psicologia organizacional e do trabalho. Eu queria trabalhar com empresas. E aí fiz toda uma trajetória dentro da saúde pública, né? E aí mas sempre na clínica. E aí, quando eu percebi que dentro da clínica, só com as ferramentas de TCC, me faltava um pouco de ferramenta para lidar com casos mais complexos, e eu já tinha começado a fazer um tratamento com o EMDR, que é a abordagem para trauma que eu uso hoje, aí eu fui atrás da formação. Porque aí eu percebi que existiam outras ferramentas que podiam ajudar a gente a lidar especificamente com o trauma. Uhum. E conta um pouquinho pra gente, então, o que é o trauma? Trauma é toda a situação para a qual a gente não está preparado para enfrentar naquele momento. Tudo aquilo que aconteceu cedo demais, rápido demais, intenso demais, ou repetitivo demais, e a gente não tinha recursos para lidar com aquela situação na idade ou no momento em que a gente estava passando. Então a gente tem as situações que são grandes, que são socialmente reconhecidas como traumáticas, que são aquelas situações de violência, negligência, adoecimento, acidentes, aquelas separações, situações que pegam a gente desprevenido e socialmente a gente reconhece como traumáticas. Mas a gente também tem aquelas situações menores, muitas vezes, aquelas situações que fazem parte do nosso desenvolvimento, da nossa criação, do ambiente em que a gente está inserido, e que elas vão influenciando a forma como a gente se percebe e como a gente percebe as outras pessoas. Que é o que a gente chama de trauma com T pequeno, que são aquelas situações de críticas excessivas, muitas vezes, cobranças excessivas, aquela frase mal colocada no momento errado que acabou marcando a gente de alguma forma, bullying. São todas situações que vão influenciando as nossas crenças a nosso respeito e a respeito das outras pessoas e a respeito do mundo. Então, tudo aquilo que a gente não tinha recurso para lidar pode ser traumático ou não, dependendo de como a gente recebe aquela situação. Uhum. Então, existe vários tipos de trauma. Isso. Existem vários tipos de trauma. Então, existem, por exemplo, esses traumas com T grande e com T pequeno, mas a gente também, hoje, existem várias outras classificações de trauma, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o bebê na barriga da mãe existe uma simbiose, né, entre mãe e bebê. Então, muitas vezes a mãe acaba vivenciando situações na gestação e isso tudo acaba ficando gravado de certa forma no ambiente gestacional daquele bebê. Então, a gente tem os traumas gestacionais. A gente tem os traumas transgeracionais, que são aquelas situações que muitas vezes a avó passou, ou a mãe passou, ou a tataravó, a bisavó passou. E esses traumas, eles vão indo adiante, seja através de ensinamentos, de falas, de observação de comportamentos, ou seja, através, até a gente tem estudos mais recentes agora que dizem que algumas situações acabam sendo transferidas geneticamente, né? Então, foram encontradas, por exemplo, já modificações genéticas no espermatozoide masculino de homens que passaram por situações ambiente muito, muito tumultuado na infância. Então, a gente também tem os traumas transgeracionais, a gente tem os traumas históricos, que são aquelas situações que atingem populações específicas que passaram por situações durante um determinado período de tempo, por exemplo, os judeus no Holocausto, os negros na escravidão, as mulheres, né, de maneira geral, culturalmente, socialmente. Então, a gente tem os traumas históricos que atingem determinadas populações. A gente tem traumas de evento único, que são aquelas situações que acontecem uma vez na vida e nunca mais acontece. Uhum. E a gente tem esses traumas de desenvolvimento, né, que são os traumas que a gente passa no nosso crescimento, porque nenhuma criança e nenhum adolescente está 100% preparado para enfrentar todas as situações que vivencia. Uhum. E que marcas que o trauma deixa no corpo, na mente? Então, o trauma, ele modifica o funcionamento cerebral.
quando a gente passa, seja uma vez, seja várias vezes, a gente vai modificando a forma como o nosso sistema nervoso reage a algumas situações. O que a gente fala normalmente é que o trauma ele é um nó neuronal ativo. Ele paralisa, congela, como se fosse uma partezinha nossa que vivenciou aquela situação, porque o trauma não deixa a gente terminar de processar aquela informação adequadamente, seja porque a carga emocional é muito intensa, seja porque a gente congela, paralisa, bloqueia. O cérebro ele não processa aquela informação adequadamente. Então ele forma um nozinho que fica lá congelado, paralisado, emitindo sinal de você tem que fazer isso ou tem que parar de fazer isso, porque senão essa situação se repete e a gente não quer que isso nunca mais se repita. E essa partezinha fica lá reagindo à situação. Conforme essa partezinha reage, a gente vai reagindo no comportamento da gente, no dia a dia da gente, como se a gente estivesse naquela situação e não nessa. Então, no nosso comportamento, o trauma ele vai fazer com que a gente repita reações como se eu tivesse paralisado lá 5, 10, 15 anos atrás. No sistema nervoso, no cérebro de maneira geral, ele deixa o nosso sistema nervoso mais ativado ou menos ativado de acordo com a forma como a gente reagiu. Então, a gente vê que tem algumas pessoas, por exemplo, que têm hiperreações a coisas que são comuns, cotidianas. E isso é um cérebro muito ativado por uma situação traumática. Mas a gente também tem pessoas que simplesmente se desligam, né, dissociam. Então isso é um cérebro hipoativado, que também pode ser em função dessas vivências traumáticas que a pessoa passou. E no corpo, conforme o nosso sistema nervoso reage, o corpo ele tende a reagir também. Então a gente percebe, por exemplo, pessoas que têm dores, né, profundas. A gente tem pessoas que vivem cansadas, vivem exaustas, ou qualquer situação que desregula emocionalmente já começa a apresentar sintomas corporais. Então isso pode ou não, aí depende também de uma avaliação médica, né, ser um efeito de trauma. Então cada pessoa vai ter reações diversas, mas geralmente vinculadas a situações passadas e não necessariamente a situações presentes. Uhum. E isso então são respostas traumáticas? Isso são respostas traumáticas. São respostas que a gente traz baseadas em situações passadas para que aquela situação nunca mais nos atinja, nos aflige. Uhum. Um exemplo de reação traumática eu costumo dar sempre para as pessoas, não sei se as pessoas que estão assistindo já passaram por situações de bullying. Normalmente, frente a situações de bullying, eu sempre digo que tem 3 reações possíveis que as pessoas podem desenvolver. A primeira delas é eu olhar para aquela situação e eu entender que eu não posso me expor. Porque se eu me expus uma vez, eu sofri bullying, então eu não posso me expor. E aí a minha reação frente a outras situações que eu preciso me expor, apresentar trabalho, ou então fazer uma apresentação quando eu estiver já trabalhando, né, no ambiente laboral, ou então todas as situações que eu preciso estar à frente de alguma coisa, eu coloco outra pessoa junto ou na minha frente. Porque eu não posso me expor, porque se eu me expor, eu vou ser criticado. Uhum. A segunda reação possível frente a bullying eu posso entender que eu não posso confiar nas pessoas. Então, muitas vezes eu até entro nas relações, mas eu sempre fico com o pezinho atrás. Eu não confio 100%, porque em algum momento alguém já me machucou. Naquela situação de bullying, alguém já me machucou. Ou então a terceira reação possível, e essa é uma das mais comuns frente a críticas excessivas ou situações de bullying que a gente passa. Eu preciso ser o melhor em alguma coisa. Porque se eu for o melhor em alguma coisa, aquela situação não vai... as pessoas não têm como me criticar. Né? E aí eu passo a tentar ser a melhor, seja na escola, seja depois na faculdade, seja no meu trabalho, seja em todas as situações eu tento me destacar. Mas por dentro sempre tem aquela sensação de não sei se eu tô sendo bom o suficiente. Né? Aquela sensação de rejeição tende a voltar. Então, isso são reações traumáticas. As reações que a gente tem depois daquele evento, mas muitas vezes a gente nem lembra que aquele evento aconteceu, mas a gente está se defendendo de alguma situação passada. Uhum. E é isso na terapia que vai resgatando.
Isso geralmente é em situações de terapia que a gente tem. A gente até consegue fazer algumas coisas no dia a dia. O problema é que o nosso cérebro ele é muito inteligente e ele costuma esconder essas situações da gente. A gente não fica pensando em situações que machucaram a gente o tempo inteiro. A gente costuma, o que a gente chama no MDR, de dissociar. O cérebro ele quebra aquela memória em vários pedacinhos e deixa cada uma guardada em um lugar diferente. Mas a reação traumática continua funcionando como se ela tivesse inteira. Então, em terapia, normalmente é que a gente consegue buscar essas pecinhas, juntar elas para processar. E aí, na terapia, seja o formato de terapia que for, o objetivo é sempre completar o processamento daquela informação com as condições que a gente tem hoje, não com as condições que a gente tinha na época. E existe um motivo para as pessoas invalidarem tanto o trauma? Eu escuto muito também, às vezes, né? Apanhei, não morri, não estou traumatizado. Mas às vezes você vê que tem uma marquinha ali, né? Mas a pessoa está invalidando, né? Sim, a própria invalidação é uma marquinha, né? Geralmente pessoas que invalidam são pessoas que foram invalidadas. A gente tá numa sociedade em que sentir dor é algo errado, é fraqueza, enfim, é uma coisa que a gente não deveria fazer, né? Então, socialmente, o que é reconhecido, o que é validado? Que a gente seja forte, que a gente supere, que aquilo nem tenha afetado a gente de alguma forma. Porém, a gente sabe, no nosso cotidiano, né, clínico e no próprio dia a dia, que inclusive essas falas normalmente são de pessoas que foram invalidadas, que invalidam outras pessoas, e o ciclo de invalidação só tende a aumentar. O trauma não é validado por conta dessa situação de ser vinculado à fraqueza, né? Há uma coisa que não foi insucesso. E hoje em dia a gente valoriza muito aquilo que é sucesso, né? Então eu não posso mostrar que eu fui fraca naquele momento, então vou fingir que Exato. Não me marcou. E tem outras situações também, por exemplo, quando a gente não tem problemas com a nossa família, de maneira geral, a gente gosta dos nossos pais, ama os nossos pais, ama os nossos avós, a gente teve um ambiente minimamente saudável. Eu costumo ouvir muito de pessoas, Isa, eu não tenho trauma, será que esse tratamento que você faz vai me ajudar? Porque eu não passei por nenhuma situação extremamente difícil. Então tem também essa falta de entendimento a respeito do que é trauma, e tem o não querer culpar as pessoas que a gente ama, porque a gente tem essa cultura também, né, de que a gente tratar situações traumáticas é como se a pessoa tivesse feito trauma intencionalmente. E muitas vezes nem são situações que a criança ou o adolescente interpretou de determinada forma, mas que talvez nem era aquilo que os pais queriam passar, mas foi a forma como foi recebido aquilo naquele momento, né? Aquelas situações, por exemplo, de críticas excessivas, não é porque às vezes o pai ou a mãe é ruim, é porque muitas vezes a criação dele também foi daquela forma, e o criticar é uma forma de amar, é uma forma de tentar corrigir o comportamento para que aquele comportamento seja o melhor possível. Então a gente tem formas de amor que não necessariamente são as formas como as crianças e os adolescentes precisam receber aquele amor, né? Então também tem isso que acaba invalidando o trauma. As pessoas invalidam porque não querem culpar pessoas que amam por situações que já passaram. Mas não existe pessoa sem trauma. Todo mundo passou por algo que está registrado ali. Sim, porque a gente não controla todas as situações, e outra porque a gente memoriza, ainda que não cognitivamente, a gente memoriza no corpo da gente as situações, e a gente nem sempre tem condições de interpretar aquilo, né? Então, por exemplo, um bebezinho na barriga da mãe, ele não tem condições de interpretar o que a mãe está sentindo, ele vai gravar de certa forma aquilo que está passando, mas talvez interpretando como se fosse dele, mas na verdade é da mãe, né? Então, tem situações que a gente não está preparado para interpretar, para processar adequadamente. E existe diferença o trauma na mulher e no homem? Por ser um processo histórico, social, sim. Os traumas com mulheres, eles tendem a ser históricos, né? A gente, até bem pouco tempo atrás, a mulher não tinha direitos iguais ao do homem, né? Em alguns lugares continua não tendo.
Então, se a gente for pensar, por exemplo, em Brasil, em termos de legislação, só nos anos 60, 80, dependendo do tipo de direito, é que a gente passa a ter direito a algumas coisas. Então, historicamente, essa questão da mulher ser um objeto a ser negociado, não ter direito à posse de terra, por exemplo, e aí o pai ter que escolher uma pessoa que fosse levar as suas terras, herdar as suas terras e cuidar dela, acaba transformando a mulher numa posse, e com base nisso ela vai se transformando em um objeto. Então, essa objetificação da mulher é um processo social que acaba se tornando um trauma histórico. E a gente tem reflexos disso até hoje. Para a gente desfazer esses processos é muito difícil. Aí a gente tem essas falas, né? Isso é coisa de mulher. Ou então, a mulher não pode, como foi o caso da árbitra, né? Agora que a gente teve uma polêmica recente, né? De que a gente tinha uma juíza lá arbitrando um jogo de futebol e o jogador acabou falando que ela era um jogo tão difícil, então por que tinham que botar uma mulher para apitar, né? Então a gente tem essas falas que vão reforçando tudo isso, a gente tem esses processos de violência. A gente ainda tem esse olhar de objetificação, muitas vezes na mulher, que acaba gerando tantos outros tipos de violência. Então, a mulher tende a ter muito mais carga traumática do que o homem. Uhum. Até porque passou por um processo, assim, se você for ver, muito rápido, né? Nossas avós tinham 12, 13 filhos, e aí as mães já tiveram menos, a gente pode escolher, mas daí isso também vem com um peso, né? Sim, sim. A gente não deixou de ter toda a segunda, terceira jornada que a gente faz porque a gente está no ambiente de trabalho também, né? Então isso tudo acaba sobrecarregando a mulher também, né? Esses papéis todos que precisam ser desenvolvidos, essa carga toda que é atribuída sem que a gente perceba que está atribuindo, né? O cuidar, né? O cuidar da casa, o cuidar dos filhos. E trabalhar fora, muitas vezes, né? Ou então não trabalhar fora e ser julgada porque não está trabalhando fora, está sendo dependente. Então nunca tá bom o suficiente, né, Carla? Sempre a gente tem que fazer alguma coisa a mais. A própria questão do corpo também, né? O quanto muitas vezes a gente acaba sendo julgado e pelas próprias mulheres, muitas vezes, né? Então, culturalmente, a gente tem cobranças de todos os lados. E é esse excesso de cobrança que muitas vezes faz a gente sentir que a gente não está sendo bom o suficiente, que a gente devia ter feito alguma coisa diferente, que a gente tem que ser perfeito, né? E isso tudo também acaba se tornando um evento traumático. Uma coisa importante de lembrar, de se frisar, é que nem toda situação traumática que a gente passa vai se tornar um trauma. Depende muito do contexto em que a gente está inserido. Então, por exemplo, o que pode proteger uma criança de uma situação traumática que ela vivenciou? O nível de apoio que ela recebe naquele momento. A abertura para diálogo também pode proteger ela. O nível de afeto, de acolhimento que ela consegue ter frente a alguma situação. Tudo isso vai protegendo a gente de que aquela situação se transforme em algo traumatizante, né? Que o nosso cérebro paralise daquela forma. Então isso tudo vai ajudando a gente a processar aquela informação de uma forma um pouquinho mais fácil. E até ficar mais atento, eu acho, ali na criança, dessa diferença de gêneros, que às vezes o pai ali, sem perceber, isso é coisa de menina, né? Ou a menina já tá ali brincando de boneca, porque depois ela vai crescer, vai ter que cuidar do filho, né? Então, coisas que também tem que ficar atento dessa diferença para evitar também, né, alguns traumas futuros. Tem algum tipo de trauma mais marcante para as mulheres? Ou maior taxa? Eu diria que a violência, seja física, verbal, psicológica, financeira, todos os tipos de violência é um dos principais que a gente tem hoje. Eu tenho filha mulher, você tem filha mulher, então eu acho que a gente cuida muito, por exemplo, aonde vai, com quem que vai estar acompanhada, os olhares que são dados para aquela criança, o que a gente vai expor daquela criança muitas vezes na internet. E é um cuidado extra que a gente precisa ter com as meninas, justamente por essa questão do interesse que se desperta na objetificação, na sexualização precoce dessas meninas, né, dessas mulheres. Então, eu acho que a violência é um dos principais.
E outro que a gente pode considerar com um T pequeno, porque é repetitivo e vai ao longo do desenvolvimento, são essas colocações a respeito do que é e do que não é ser mulher, do que uma mulher pode e o que a mulher não pode fazer, do que é característico da mulher, papel da mulher e do que não é. A gente tende a ir formando impressões junto às meninas do que é ser mulher e do que não é ser mulher. Uhum. E ainda vemos um pouco disso, né? Às vezes o pai, minha filha não pode cortar o cabelo, que ela é menina, sou eu que mando quando é que ela vai cortar o cabelo. Uhum. Ainda temos muito o que mudar e melhorar. Com certeza. E algumas coisas até nem são por mal, são por situações repetitivas mesmo, né? Por fazer parte da cultura. Sim, o que você falou, aprendeu assim também, né? Uhum. A própria disponibilidade de brinquedos hoje, né? Você vai na ala feminina dos brinquedos e na ala masculina dos brinquedos, tem uma diferença enorme de diversidade. E brinquedos unissex poucas coisas que a gente encontra ali no meio, né? Uhum. Então, é cultural, faz parte da sociedade e a gente vai ter que ir lidando com isso, inclusive educando os meninos, né? Para ajustar essa questão do que é ser mulher e do que não é ser mulher e do que cada um tem direitos e deveres e etc. Uhum. Mas a mulher ainda sofre um pouquinho mais, né? Até a gente lembrando da tragédia que aconteceu lá em Goiás, do pai que matou os filhos e culpou a mãe, né? E triste você ver também outras mulheres culpando ela, né? Uhum. E quantos homens que separam, que traem, né? Às vezes vão embora, largam os filhos, mas o peso é sempre na mulher. Exatamente. Ainda temos algumas culpas sendo carregadas. Sim, e a própria questão de com quem ficam os filhos depois de uma separação, né? De quem é a responsabilidade pelos filhos. Ou então se acontece o contrário, se o pai resolve ficar com os filhos e a mãe entrega os filhos para o pai. Essa mãe é extremamente julgada. É aquela história que a gente diz, né? Nada é bom o suficiente, nenhuma resposta da mulher é boa o suficiente que não vá ser criticada por outras pessoas. Uhum. E aí é importante também que a gente abra essa discussão a respeito de feminismo, né, de machismo. Eu percebo que as pessoas têm uma distorção muito grande a respeito desses conceitos. E aí a gente tem uma guerra, né, assim, as pessoas vão para os extremos. Né? A gente está num momento em que tá difícil não ir para os extremos em todos os assuntos, né? E a gente precisa chegar num meio termo, assim, né? Porque o fato é que existe diferença entre os gêneros, mas o que a gente busca é uma equidade, né? Entre os direitos e deveres de cada um. Então isso também precisa ser discutido desde que as crianças são crianças, para que quando a gente chegar na fase adulta, a gente possa ter pessoas mais conscientes minimamente, né? As pessoas não precisam concordar, mas a gente precisa estar aberto ao diálogo, né? Diálogo, acolhimento. E como é que é o tratamento do trauma? Todo tratamento de trauma, para ser efetivo, ele precisa passar por algumas fases, né? O primeiro deles é segurança e estabilização. Independente da abordagem que você pegar para tratar um trauma, a gente precisa restabelecer a questão da confiança e da segurança. Porque a pessoa precisa estar segura o suficiente para passar para a fase 2, que é a exposição. A situação traumática, a memória traumática de maneira geral. Então, devolver a segurança para o paciente, seja por meio do vínculo, da relação terapêutica, seja por meio de ferramentas que ensinem essa pessoa a lidar com as emoções difíceis que vão vir, é o primeiro passo. O segundo passo é a exposição à memória traumática. E aí a gente tem várias abordagens diferentes que vão lidar com essa exposição de formas diferentes. No MDR, por exemplo, a gente usa estimulação cerebral bilateral para reprocessar essa memória traumática, né? Dessensibilizar e reprocessar. Mas a gente tem a TCC, por exemplo, que faz a exposição de outra forma. A gente tem a experiência somática, que vai fazer de outra forma, focada mais no corpo. Então, tudo envolve encarar essa memória de novo e conseguir completar o processamento dessa informação de uma forma mais segura. E por último, mas não menos importante, é desenvolver novos recursos, porque muitas vezes a pessoa ficou tão paralisada
nessa situação que ela acaba não desenvolvendo respostas assertivas, adequadas hoje, né? Então, por exemplo, eu consegui me posicionar, eu consegui dizer não, sem ter que ficar agradando todas as pessoas o tempo todo, ou eu consegui falar sem ser agressivo, ou eu consegui usar a raiva de maneira adequada, porque a raiva é uma emoção importante, é uma emoção que a gente precisa para a gente se defender. Essas são habilidades que a gente precisa desenvolver depois que a gente processou esse trauma adequadamente. Então, a gente vai crescer a partir dessa situação traumática, que é o conceito de crescimento pós-traumático, né? Hoje a gente não entende só como se a pessoa ficasse cronicamente estressada no trauma. A gente pode crescer frente a uma situação traumática também, aprender com aquilo e crescer. Então é possível se livrar do trauma. É possível a gente fazer essa situação se tornar uma situação que nos desenvolva. Dificilmente uma memória traumática vai sumir, mas a gente consegue olhar para ela sem dor. E isso melhorar a qualidade de vida, a autoestima. E as nossas respostas, que não sejam mais traumáticas, mas que sejam adequadas para a nossa idade, para o nosso contexto, para as nossas relações. Muito obrigada pela sua participação. Deixa pra gente os teus contatos, onde é que as pessoas podem te encontrar, quem tiver interesse, até acho que tirar dúvidas sobre o trauma, né? Com certeza. Todo o meu Instagram hoje está desenhado para isso e os contatos também estão disponíveis para isso, porque eu considero que uma sociedade que é informada sobre trauma consegue prevenir trauma e consegue validar o trauma da forma correta, né? Então, hoje eu atendo, né, em Luzerna e online. O meu Instagram é @isabelamiterer.psi. Tem alguns conteúdos no @isabelamiterer também. Eu acabei fazendo uma migração de Instagram, mas os dois ainda estão ativos. E o meu WhatsApp é 49984379064, e lá eu estou à disposição, tanto no direct quanto no WhatsApp, para responder as dúvidas que as pessoas tiverem. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Neurodialogando.